Gente, ok, então vamos lá, o próximo grupo, por gentileza, muito obrigado, meninos, valeu pela mensagem, até eu ia ler a minha aqui, guardei, esqueci. Boa comunicação é tão estimulante como café preto, é tão duro como dormir após bebê-lo. Muito legal. Ok, então, gente, próximo grupo, obrigado, meninos. Um, dois, alô, som, alô, alô, alô. Catando, meu, tudo engraçado. Da fuck? A gente vai treinar, domingo agora a gente faz isso. Vamos lá, gente. Bom dia, pessoal, meu nome é Marcos, nós iremos apresentar um trabalho hoje sobre como se falar ao telefone, as técnicas e as novas tecnologias de comunicação e a comunicação através de carta, tá? Juntamente com a Amanda e com a Luzana, esse trabalho irá ser apresentado hoje, tá ok? Como falar ao telefone? Que a comunicação pelo telefone hoje, ela é a comunicação mais poderosa que nós temos no dia a dia, porque você reúne, você pode falar com pessoas distantes, vocês em alguma questão de emergência, o telefone é o método mais utilizado hoje no dia a dia. Você pode ter, como assim, o telefone é o mais utilizado hoje no dia a dia, sendo que nós temos a internet, né, nós temos o fax, nós temos e-mail. Se vocês perceberem, até mesmo no bolso de vocês, o telefone de vocês estão ligados nesse momento, e a qualquer momento pode alguém ligar para estar passando alguma mensagem, ou para dar algum recado, ou questão de alguma urgência, para saber o que aconteceu, tá? Fazendo ligações. Toda ligação que a pessoa vai fazer hoje no dia a dia, você começa com a preparação da ligação, você vai preparar o conteúdo que você vai falar para a pessoa, seja um recado, seja uma informação da empresa que você está passando, seja algum pedido de algum produto. Às vezes mesmo você pode estar lá na sua casa, você teve algum problema, vamos supor, com a sua internet, você vai preparar a sua ligação para ligar no call center, que está falando na área de suporte técnico, para saber o que aconteceu com a sua internet que deu aquele problema. O ato de fazer uma ligação também, ele vai a conversação e a avaliação final. Como assim conversação? Quando você liga para alguém, você tem que ter noção daquele conteúdo que vai ser apresentado. Tá? Por exemplo, vamos dar um exemplo assim, a questão de suporte técnico, né? Você está na sua residência, o Hugo está lá, tranquilo, está lá falando com o pessoal no Facebook, no grupo lá, repassando alguma informação, a internet dele para de funcionar. Ele vai ligar no call center para saber o que aconteceu, certo? Beleza, mas o que ele vai falar no call center? Qual que é a explicação que ele vai dar no call center? Qual que é a maneira que ele vai enfatizar o que aconteceu com a internet dele, por que ela parou de funcionar? Então ele vai ter que explicar aquilo da maneira correta, ele vai ter que avaliar, vai ter que argumentar com o atendente, mas para isso ele vai ter que estar falando na área corretamente, ele vai ter que se dirigir à área responsável para isso também. Bom,
Bom, aqui temos uma imagem, uma preparação, né, um tanto espontânea da pessoa. Ela está ali preparando para ligar com alguém, está descontraído, não está preocupado com o que vai falar, assim, na maneira geral. Porque ela já sabe o conteúdo que ela vai apresentar para essa pessoa. Avaliando a ligação. Muitas das vezes as pessoas ficam desapontadas quando sentem que a ligação dela não foi bem. A ligação não foi legal. Por exemplo, você vai falar com a empresa, você vai comunicar com a empresa o que aconteceu, passar alguma informação. Aí você vai tentar explicar de uma maneira correta. Vamos supor que você estava fazendo uma compra, tinha que comprar algumas peças para o maquinário da sua empresa, e aí deu algum problema na compra. Às vezes não tinha um produto para entrega imediata, não tinha como fazer entrega no tempo hábil, e você não consegue ter aquela conversa de uma maneira mais calma, mais objetiva, onde você começa a dar voltas na ligação. Você começa a falar e não tem objetividade na ligação. Então o que acontece? Você acaba que quando você termina a ligação, você vai ficar perguntando, nossa, como é que eu fui nessa ligação hoje? Se você está na área de atendimento, como é que eu atendi essa ligação? Como é que eu atendi esse cliente hoje? Aí você fica se perguntando, nossa, agora como é que eu vou fazer? O que vai acontecer na próxima ligação? Então essa questão de você avaliar a ligação, se ela foi bem ou não, independente, você tem que pegar os pontos positivos da ligação. Vocês nunca ficar presos a um fato que aconteceu no passado. Sempre prosseguir em frente. Recebendo ligações. Essa parte que você tem menos controle. Exemplo disso, a pessoa que trabalha com telemarketing ou em qualquer área de atendimento de qualquer empresa ou serviços de operações. Quando você recebe uma ligação, você não sabe o que está passando com o cliente do outro lado da linha. Você não tem uma noção do que está acontecendo. Então você tem que ter o que a pessoa tem que fazer quando ela vai falar ao telefone. Tem que ter calma, frieza e saber escutar a pessoa que está do outro lado. Então, quando você recebe uma ligação, você não pode sair tratando ela como se você estivesse falando com um amigo seu ao telefone. E aí, tudo bem? E aí, como é que você está? Não é assim que funciona. Então, você tem que tratar aquele momento ali de uma maneira mais calma. Não é assim que você vai dar uma continuidade àquele atendimento. Então, você tem que agir de uma maneira mais fácil. O bloqueio também que acontece quando você está recebendo a ligação. Às vezes, uma pessoa liga para reclamar de você ou reclamar de alguma coisa. Então você tem que ter um certo jogo de cintura naquele momento. Recados. Essa é a parte mais importante de qualquer empresa ou até mesmo na parte de gestão. Como ser direto para deixar um recado. Falar devagar e com clareza é a melhor situação dentre elas. Tá? Caso tenha uma secretária eletrônica, você sempre que possível informa uma hora estimada para retorno. Indique sempre alguém que possa ser contatado na sua ausência. Então, a questão de você deixar um recado, seja qualquer tipo de atendimento, você tem que ser objetivo, tem que falar de uma maneira clara. Você deve sempre colocar o seu nome, expor o seu nome na questão do recado, falar o nome da sua empresa se você estiver trabalhando em alguma, e ser objetivo no recado. Você tem que expor o seu conteúdo de uma maneira mais objetiva. Dicas para falar corretamente o telefone. Nunca use o habitual alô, use a palavra utilizada pela empresa. Como nós estamos falando de questão de gestão, se fosse falar no telefone, como se falar no telefone no dia a dia, assim você ia usar o seu habitual alô. Às vezes você está recebendo uma ligação aí nesse instante agora, opa, e aí, como é que tá as coisas, tudo bem? Mas quando você está numa empresa, você não vai usar alô, você não vai usar, e aí, tudo bem, como é que tá as coisas? Oi, aqui é o Marcos. Não. Sempre tem que seguir um protocolo de atendimento que você está na empresa. Ela sempre vai ter um perfil de atendimento, um roteiro para você ter o conteúdo das ligações, certo? Evitar comer, beber, mascar chiclete ou chupar balinha. Toda vez que está no atendimento, que eu assim, pelo menos eu liguei para as pessoas, ou estava comendo, chupando a balinha, ou mascando chiclete, se você consegue perceber no conteúdo da ligação. Se o chefe não estiver disponível para atender o cliente, o que você vai falar? Muitas vezes você liga para alguém, liga para falar com tal pessoa, às vezes você vai até fazer uma reclamação com o telemarketing, eu quero falar com o supervisor, ele não está em reunião. A questão de você falar o telefone, comunicar o telefone, você tem que ser direto e você tem que ter transparência na ligação.
Você não pode falar, meu chefe não está aqui agora, está em reunião. Não, você fala, meu chefe não pode atender você agora, você pode deixar seu recado, seu nome, que eu irei transmitir para ele. Mas nunca falar que está em reunião porque não pode atender, ou que não pode atender porque mostrar essa ausência do seu chefe. A parte que eu acabei de falar, transparência no atendimento. Seja natural ao telefone, evite conversas paralelas. Às vezes você está na operação, está tratando um cliente e seu amigo, vou te contar uma história do filme que aconteceu ontem. Ontem estava passando um jogo ontem, assim, ficou 3-2 lá. Você evitar de falar isso com o seu colega do lado, que isso aí atrapalha também. E por fim, quando você ligar para alguém também, na primeira frase você fala o seu nome, a empresa e o porquê de estar ligando, certo? Além de você ter papel e caneta em mãos para anotar qualquer recado. Mesmo que você for passar uma informação para alguém, às vezes essa pessoa também vai querer te passar algum recado. Você tem que ter um papel e uma caneta na mão para poder anotar. E as considerações gerais a respeito da falar ao telefone, certo? Prático para ajudar você a se sentir mais tranquilo ao telefone. Consciente das situações. Você tem que tornar essa pessoa que atende o telefone dentro da sua própria residência também, que às vezes você está na sua casa, você não tem o costume de atender o telefone e você deixa sua mãe, seu irmão, seu sobrinho atender o telefone. Seja natural, passa a ser essa pessoa que atende o telefone para você trabalhar a questão de como se passar um recado para alguém, como comunicar, como atender ao telefonema. Também outra coisa que você tem que ter uma ciência da situação é que as pessoas, elas observam que elas não gaguejam quando estão falando ao telefone. Por quê? Ela tem certeza e objetividade naquilo que ela está falando. Essa é a principal questão, então, desse conteúdo. Como se fala ao telefone, você tem que ter objetividade, você tem que ter uma firmeza na voz. Você tem que tomar conta da ligação, independente se você está passando um recado ou se você está atendendo aquela ligação. E finalmente pratique, pratique, pratique. Não deixe que a peça de plástico, moderna, domine sua vida. Porque se você ficar preso e não souber falar ao telefone, você não vai saber fazer uma gestão tranquila, você não vai passar um recado para alguém corretamente, você não vai saber nem avaliar suas ligações também futuramente. Agora a gente vai saber como funciona a parte da tecnologia no meio dessas comunicações. Bom dia. Bom dia. Eu vou falar sobre a comunicação com novas tecnologias. As novas tecnologias aumentaram as opções de quem precisa se comunicar. Principalmente a internet tem ajudado bastante quem precisa se comunicar. Porque é um método bem fácil e rápido, bem prático de você se comunicar. Vamos ver aqui como usar o fax. Apesar da chegada do correio eletrônico, o aparelho de fax ainda é muito útil e pode ajudá-lo a administrar seu tempo. Por exemplo, se você precisa passar informações para uma pessoa que conversa muito ao telefone, o fax ou o e-mail pode ajudar, pode resolver o problema. Né? Como usar o e-mail? Seja seletivo no assunto do seu e-mail. Seja o mais breve possível, nada de rodeios. Vá direto ao ponto. Separe os e-mails de negócios de outros e-mails. Saiba a quem enviar o seu e-mail e seja seletivo. Evite anexar arquivos ao seu e-mail se você for mandar ele para várias pessoas. Nunca use uma linguagem obscena e evite e-mails racistas e sexistas. Como usar a internet? A internet é uma ferramenta poderosa de comunicação pela capacidade de misturar todos os tipos de mídia em tempo real. Tenha sites na internet para fornecer informações atualizadas para seus clientes e funcionários. Envie só mensagens essenciais. As mensagens devem ser curtas e evite atrasos em responder. Toda vez que você for mandar uma mensagem para alguém, pergunte-se se o que você está mandando é realmente necessário. Se não for necessário, não envie. Acelere a comunicação. Para ter uma comunicação eletrônica rápida e eficiente, não envie mensagens irrelevantes. Seja breve e vá direto ao ponto. Responda as mensagens que chegam assim que puder. Se você ficar deixando para a última hora, vai acabar juntando muitas mensagens que você não vai conseguir responder todas no tempo que é preciso. Envie mensagens breves que serão encaminhadas, entendidas e respondidas mais rápido.
Agora a Luzana vai falar com a gente como a comunicação por carta. Bom dia, meu nome é Luzana e eu vou falar sobre comunicação por carta. Vá direto ao ponto, chame a atenção do leitor, use o humor quando necessário, desperte o interesse, provoque o desejo do leitor, convença o leitor que sua carta é autêntica. A carta ela possui duas linguagens, a linguagem formal e a linguagem informal. O que vai definir se a carta vai possuir linguagem formal ou informal é a pessoa ou o público que a carta vai ser enviada ou destinada. A linguagem informal é enviada para pessoas mais próximas, amigos, familiares, de interesses pessoais. A linguagem informal é enviada para o pessoal, é voltado para o pessoal. A linguagem informal é enviada para autoridades, pessoas formais, assuntos de negócios, empresa, redação. Faça uma carta perfeita. Faça um esquema do que você vai dizer em sua carta. Escreva a carta inteira de uma vez. Releia a carta assim que terminar. Edite a carta cortando sem piedade. Confira a ortografia e a pontuação. Aí então envie. A carta é uma modalidade racional livre, pois nela podem aparecer a narração, a descrição, a reflexão ou aparecer dissertação. O que determina a abordagem, a linguagem e o aspecto formal de uma carta é o fim a que ela se destina. Por exemplo, amigos, assuntos de negócios, interesse pessoal, familiar, há uma seleção de jornal, revistas, etc. Toda carta de negócio tem um propósito. A principal regra de redação é tornar o assunto claro para o leitor. Por isso, seja direto, vá direto ao ponto, escreva com clareza. Escreva com clareza. A chave da clareza em uma correspondência de negócios está em usar palavras simples e diretas. Semana que vem a gente indicava, tá? Venezia. Gente, então vamos lá. Avaliação aqui do último grupo de hoje, pelos Ana, Amanda e o Marcos. E o grupo trouxe 3 assuntos muito interessantes para nós. Que o primeiro é a questão da tecnologia, a questão do telefone, que a gente comete vários erros, várias gafes aí. Não sei se vocês ligam nas empresas, as pessoas atendem mal, não mostram delicadeza, não mostram atenção ao atender ao telefone. Segundo foi a questão das tecnologias, muito implantadas no dia de hoje. Não se vive sem as tecnologias em nenhum negócio. E por final, a carta, que ainda é um meio utilizado por algumas empresas, sim. Tá? Por mais que a gente ache que os e-mails substituíram, não totalmente. Existem documentos, algumas coisas que têm que ser escritos em formato carta, certo? Os meninos foram bem, também achei. Os meninos estavam muito nervosos ali embaixo antes de começar a apresentação. Tanto a Amanda quanto a Luzana estavam bem nervosas ali no canto. E acho que elas conseguiram superar parcialmente esse nervosismo, sim. Elas subiram, colocaram o recado, deram conta de falar, tá, e mostraram que tem essa habilidade. Esse nervo ele é perceptível, porque é a primeira vez que vocês falam em público. Mas isso é totalmente contornável. Então, se você não tivesse falado aqui, ai meu Deus, né, e dar aquela suspirada, às vezes ninguém nem teria percebido que você estaria tão nervosa. Por quê? Existe uma coisa que eu achei muito interessante no grupo de vocês. Vocês todos têm tom de voz bom. Vocês três, a voz de vocês impõe de alguma forma. Então, esse medo ele acaba ficando um pouquinho para trás. Então, esse nervoso ele não é tão transparente no processo, não. O que vocês têm para falar do grupo? Hã? Sim, o grupo em si ficou muito bom. Só que, cuidado, ficou meio massivo. O quê? Ficou algo meio massivo, meio pesado. Apesar que o tema é muito difícil mesmo de apresentar. É porque eles tinham mais tema do que vocês também. Isso. Só para poder justificar. Eles ficaram com 3 temas, foi o único grupo. Tá? Pois é. Torne algo mais leve, algo mais claro. E cuidado também com essa coisa de apresentar e ler.
tente apresentar e dar a sua visão em relação àquilo que você está apresentando. Não só ler. Menos leitura, né? Isso realmente aconteceu mesmo. Uma sugestão para vocês, como vocês trabalharam assuntos que realmente foram mais assuntos, mas são assuntos bem modernos, era utilizar também a plateia, tipo uma simulação de uma ligação de telefone, entendeu? Então perguntar como é que eles mandam um e-mail, você utilizar a participação também quebraria um pouco disso aí que ele falou. Fala aí. Eu acho assim que o Marcos não, porque o Marcos já viu que ele já tem essa intimidade, mas eu acho que pelo fato de ser a primeira vez que está quebrando barreiras, a Amanda, mas a Luzana foram muito bem. Eu também achei. A Luzana fez muito bem. Não mostraram medo do público de forma alguma, tá? Por ser a primeira vez, foram muito bem sim. Tem uma coisa para falar. Nossa, meninas, vocês estão lindas, né? Você viu, né? Que galanteadora aqui no público, né? Sei, eu vou contar pra sua esposa que você tá elogiando as meninas aqui no público. Precisa não, porque tá registrado. Tá tudo registrado aqui, tá? Mas também o que tem, né? Fazer um elogio publicamente. Realmente, vocês capricharam mesmo no visual. O Marcos tem intimidade com a plateia, tem presença de palco, tem facilidade, assim como a Tatiane também. Ele mostrou que tem domínio, não tem muito medo, se movimenta bem, tem boa expressão corporal, né? E uma voz tranquila, assim. Acho que você realmente deu conta do recado. O que tem de erro é muito pouca coisa, assim. Às vezes é um gesto, às vezes é uma falta de gesto, mas assim, a movimentação mesmo muito bacana. As meninas, uma coisa que eu achei que às vezes prejudicou um pouquinho é o papelzinho na mão. Esse papelzinho mole na mão, que eu tinha falado para vocês, primeiro que ele fica feio, e segundo que ele dificulta a gesticulação, a movimentação. Então, sem o papel na mão, eu consigo movimentar com mais clareza, com mais facilidade, tá? Mais alguma observação aqui das colegas? As duas movimentaram bem também, foram de lá, foram de cá, né? Tem mais alguma colocação ou não? Tranquilo? Então, parabéns aí ao grupo, tá? Excelente. Muito obrigado. Pessoal, encerramos então os grupos de hoje. A aula que vem a gente continua com os 4, né? Aula que vem são 4, não é isso? Ou são 3?